você. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao segundo encontro do ciclo temático Presença Negra, Ações Afirmativas, uma iniciativa da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste e que tem como objetivo promover debates sobre questões fundamentais da nossa sociedade, valorizando a presença negra, a igualdade racial e o direito da comunidade barbarense. O tema de hoje é Infância Negra, Educação Antirracista e Valorização da Identidade. Um assunto de extrema relevância para refletirmos sobre o papel da escola, da família, das instituições e da sociedade na formação de uma infância livre de preconceitos e fortalecida em sua identidade. Apresentamos os nossos convidados desse primeiro encontro. Tânia Mara, por favor, Tânia. Professora Luciana e Liliane Soares, para compor a mesa, por gentileza. Fique à vontade. Nossa primeira convidada é Tânia Mara, atual secretária de Educação de Santa Bárbara do Oeste, é professora da rede municipal na área de educação especial, estudou em Santa Bárbara do Oeste, cursou magistério e formou-se em pedagogia com habilitação em educação especial e administração escolar pela Unimep. É pós-graduada em educação especial pela PUC de Campinas e gestão escolar pela Faculdade Network de Nova Odessa, além de mestre em educação pela Unisal. Também realizou o curso de literatura afro-brasileira pela USP e é militante no movimento negro. Nesse momento, ouviremos a convidada, Tânia Mara. Uma boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu quero cumprimentar a mesa, né, na pessoa da professora Luciana, Eliane? Liliane. Também da psicóloga Liliane, né, e agradecer muito a oportunidade de estarmos aqui numa mesa de mulheres negras, né, e já olhando para as nossas infâncias, né, que bom termos crianças aqui, jovens aqui, e elas poderem olhar para essa mesa e ter uma mesa representativa, né? Então, o quanto isso é importante. Muito obrigada pela honra, né, de estar junto de vocês. Agradecer imensamente o vereador Kifu, né, pelo convite de estar hoje aqui, o Henrique também, dessa Casa de Leis, né, agradecer a vereadora Esther e as demais pessoas que estão aqui, professor Sidney, professora Damiana, né, todos que estão presentes aqui nesta noite, para a gente conversar um pouco, né, sobre infâncias negras, né. Bastante estava me preparando para vir para cá, né, a partir do convite do vereador Kifu, né, passa um filme na nossa cabeça, né, e na minha cabeça passou um filme, né, no caso, no sentido de pensar como é que se deu a minha infância enquanto uma criança negra, né? E não tem como falar do momento atual sem se reportar, né, ao passado, né, no sentido de revisitar. A Conceição Evaristo ela fala desse ato de rememorar, né, e a partir desse momento de rememorar a nossa história, a gente ser capaz de criar outras histórias a partir, né, daquilo que a gente vivenciou, né?
Então, eu nasci na cidade de São Paulo, Guaianazes, né? Para quem não conhece, Guaianazes é o último bairro de São Paulo. Depois de São Paulo depois de Guaianazes já vem Ferraz de Vasconcelos, que é já interior de São Paulo, né? Então, nasci numa família de pessoas negras e a minha relação de vizinhança era também com pessoas negras. E estava tudo certo. Estava tudo certo. Não tinha problemas nessa relação de vizinhanças, que eram também relações familiares, né? De primos, amigos. Mas por que a gente percebia que estava tudo certo? Estava tudo certo porque nós estávamos entre os pares. Né? Então, foi uma infância centrada e articulada com pessoas negras, né? Negras e pardas. Né? Tinha poucas pessoas brancas. Né? E hoje eu sou capaz de rememorar, fazendo esse exercício novamente da Conceição Evaristo, que é de lembrar que as pessoas brancas que moravam naquela rua não tinham conexão com a gente. E nós que somos professores, né, e eu tinha, na época, a possibilidade de brincar na rua, né, dessa liberdade da rua, né, que hoje as crianças sentem tanta falta. Né, mas eu tive o privilégio de poder brincar na rua. E eu me lembro... e esse exercício, vereador Kifu, eu fiz me preparando para vir para cá. Porque eu falei assim, nossa, nunca tinha reparado que essas duas famílias brancas não se relacionavam com a gente. Não, e eu me lembro que eu tinha muita pena das duas famílias, porque as crianças não podiam brincar na rua. Eles não brincavam na rua. Eu falava, nossa... Que triste é não poder brincar, né? E hoje eu faço uma reflexão, Henrique, por que é que essas crianças não brincavam com a gente, né? E eu só posso deduzir, né? Daí é dedução mesmo, porque o Sidney é um candidato, aliás, faz pesquisa, né? E daí eu estou deduzindo, né, que essas crianças não brincavam com a gente porque eram proibidas. Porque nós éramos negros. É a única dedução que eu tenho. Daí é dedução, né? Enfim, a pesquisa pode trazer outros dados. Né? Mas, enfim, foi uma infância muito importante, uma infância muito feliz, com direito à brincadeira, à invenção, o direito de brincar foi respeitado, né? O direito de ser criança, né? Longe de violências. Né? Então, assim... fui protegida e amada pelos meus irmãos, né, pelos meus primos que nos defendiam de qualquer problema. Né, tive direito ao carrinho de rolemã, a bolinha de gude, né, a aprender a subir em árvore, descer de árvore, né, num lugar que não tinha opções. Né, a opção era a rua. A rua que nos possibilitava ser criativos. Né? Então, essa primeira infância foi uma infância marcada pelo direito de brincar, né? E pela alegria de ser criança. Ainda que a gente se percebia assim, sabe, Lu, a gente se percebia enquanto crianças negras, a gente se via assim, enquanto crianças negras, mas não tinha nenhum problema com isso. Né? As nossas características não causavam dano nenhum à nossa identidade. Né? Onde é que começa o problema com a negritude? Com o cabelo, com o tom de pele? É quando eu acesso a escola. Eu me descubro negra quando eu vou para a escola. Né? Onde inverte-se a lógica, né, que, ao invés de você ser a maioria, como nós éramos lá na rua, no território, quando a gente vai para a escola, a gente se torna minoria. Então, você vai para uma escola que é uma escola de brancos,
né? E, na época, a minha mãe ainda ela tinha muito internalizado, Lu, que precisava ir para a escola do centro, porque era a escola do centro que funcionava. E a escola do centro era a escola dos brancos, né? Então, quando eu vou para a escola do centro, eu me deparo com um número muito grande, né? Aliás, um número de pessoas, de crianças brancas, e eu sou a única menina negra, né? E então essa foi a primeira, o primeiro choque, né? O outro choque que eu tive foi na organização da sala de aula, né? A sala organizada, daí eu vou para uma outra escola, então, em uma escola eu era a única menina, a única criança negra, e para uma outra escola eu vou, e nós éramos em três crianças negras. E a organização da sala de aula, ela era de uma forma que os negros ficavam, a gente ficava meio... E eu olhava, eu conseguia enxergar, né, mesmo quando criança, ninguém falou isso para mim, eu vi. E eu percebia, né, que nós, negros, estávamos meio distante das demais crianças, né? E a nós era negado o direito do afeto, né? Esse toque, você, enquanto psicóloga, você entende bem o que é isso, né? O acesso, era negado o acesso ao toque, ao afeto, ao elogio, né? Que é tão necessário, alguém que pegue o seu caderno e diga: nossa, que letra linda, que letra maravilhosa. Nossa, você fez a atividade de casa, parabéns, né? Então, a nós era negado esse afeto que é tão essencial para que a gente se constitua enquanto pessoa, né? Para que a gente tenha uma autoimagem, uma imagem positiva da gente, né? Então, a escola foi o lugar que eu reconheço que eu sou uma menina negra. E o que vai acontecer depois desse reconhecimento? Como você não tem amparo, não tem amparo legal, né? A professora, ela não consegue reconhecer a sua importância, né? Então, o que ela faz? Ela te nega o afeto. E eu sou capaz, Henrique, de reconhecer que a professora não fazia isso porque ela queria fazer. Ela estava cumprindo com o protocolo. O protocolo é que crianças negras não precisam de afeto. Para que afeto? Então, ela precisava de muita formação para tentar desconstruir aquilo que foi construído, né? Então, essa segunda infância vai ser uma infância de negação. De negação. Sou negra, me vejo como negra, sou filha de pessoas negras, a minha família é negra, mas olho para o espelho e não gosto do que vejo, né? E vou tentar mudar isso, mas não tem como mudar, é a minha condição, né, de criança negra. Então, eu vou passar essa segunda fase, né, negando tudo isso, tendo inúmeras conversas com Deus para tentar fazer com que Ele me responde, por que eu nasci assim? Por que eu não sou a pessoa querida? Né? Por que eu sou preterida e não sou querida? Né? Então, vou passar por esse processo, né, durante a segunda infância. E na adolescência, essa turbulência, mas na adolescência eu vou encontrar amigos. Eu vou estudar, né? E tem uma pessoa, vereador Kifu, que eu quero trazer a memória dessa professora da Rede Municipal de Santa Bárbara do Oeste, que é uma professora, que é a professora Cláudia Rodrigues, que é professora da rede, né? Até hoje. E essa jovem, né, era uma menina também, né, adolescente como eu, ela foi muito importante, porque ela deve ter tido uma outra educação,
que ela falava assim, nós somos pretos mesmos. Ela tinha umas coisas assim, nós somos mesmo. E ela tinha uma característica de uma pessoa de muita firmeza. E essa professora, que foi muito minha amiga, né, que é minha amiga até hoje, né, mas ela foi muito importante nessa minha adolescência. Ela me ajuda a se fortalecer. Ela me ajuda a recuperar a autoestima. Não, nós somos negros, né? Nós somos pessoas negras, e daí? Qual é o problema? Então, ela foi me incentivando a recuperar mesmo essa autoestima e essa força, né? E daí a gente adentra o magistério, a gente vai estudar educação, né, juntas, terminamos o magistério juntas, e a Cláudia, e a professora Cláudia e a professora Dulce, né, que foram também essas duas amigas que me ajudaram nessa construção da minha identidade. Né? Então, por que eu trago essa experiência até chegar, né, dessa adolescência? Né? Porque foi um processo muito difícil e solitário. Né? Essa escola que nega afeto, que nega respeito, né? Então, eu vivenciei essa organização da sala de aula, onde as crianças negras estavam sentadas no canto. Né? Então, hoje eu estou aqui falando e eu estou lembrando da organização da sala. Era uma sala, era uma fileira de pessoas negras, né? E pessoas negras e pessoas pobres, né? Que ficavam afastadas desse direito de aprender também. Porque não era só a questão do afeto, era também negado o direito de se ensinar a essa criança. Então, automaticamente, eu tinha que, eu e as demais pessoas, né, as demais crianças negras, a gente tinha que aprender por nós mesmos. Por nós mesmos. Né? Então, até você romper essa barreira, né, de desafeto, de desrespeito, isso leva um tempo muito grande. Né? E, muitas vezes, a criança não consegue transpor essa barreira. Né? Eu tive a honra e o privilégio de ter uma amiga. Né? Por quê? Inclusive, daí vocês podem perguntar, né? Onde estavam seus pais? Né? Onde estavam seus pais, né? Para ajudar, né? Nessa autoestima? Meus pais estavam trabalhando, e o trabalho para eles era muito importante, porque era o nosso sustento. Então, essas informações sobre racismo, né? Então, quando você chegava em casa falando que que eu havia sido chamada de macaca, que era um termo extremamente utilizado pelos racistas da época, sabe, Henrique, sabe, vereador? Era muito comum. A primeira coisa que eles faziam para deslegitimar a nossa vivência, a nossa vida, era nos chamar, tirar a nossa humanidade, né? Então, nos desumanizar. Né? Então, como é que eu desumanizo? Você é um animal, você é uma macaca, você é preta. Né? Então, assim, coisificar as nossas vidas. Né? E daí, os pais, onde estavam os pais? Os pais estavam trabalhando, e eles não iriam, não adiantava nem falar para eles, porque eles não iriam para a escola. Eles iam perder dia de serviço, dia de trabalho, para ir lá tirar satisfação na escola? Não, eles não iam. Né? Então, essa dor era uma dor muito solitária, não tinha para quem dizer, para quem falar. Né? Mas o que eu acho que é importante, né, ter passado por esses processos todos, né, mas ter conseguido romper com essa barreira. Né, ter conseguido mesmo com todas essas dores, entender que a escola
era o lugar mais importante e continua sendo, né? Sou professora e continua sendo esse lugar de possibilidades, né? Então, na medida que a gente foi encontrando professores, né? Então, a princípio amigos, depois você vai encontrando professores antirracistas, né? Que vão nos dando condições de inverter essa lógica, né? Então, hoje a gente consegue trazer para o dia a dia da escola uma escola mais equânime, uma escola mais justa, porque eu acho que a escola foi extremamente injusta com a gente, né? Mas hoje ela é uma escola mais justa, né? Há espaço para o debate, há o espaço para a reivindicação, há o espaço para queixa, né? Olha, eu vim aqui me queixar do que aconteceu com o meu filho. Então, isso só foi possível porque a gente encontrou na nossa trajetória pessoas antirracistas e que nos possibilitaram trilhar outros caminhos e romper com a barreira, né, do preconceito, da discriminação. Então, acho que, inicialmente, eu trago essa reflexão e depois a gente pode conversar mais. Muito obrigada. Obrigado, Tânia. Nossa próxima convidada é a professora Luciana. Luciana Venâncio da Costa é mãe, professora e pesquisadora com mais de 22 anos de dedicação à educação. Sua trajetória inclui passagens pela Rede Municipal de Santa Bárbara do Oeste e por 2 décadas pela Rede SESI de Ensino. Foi nessa instituição que ela coordenou o notável projeto Africanicese, é isso mesmo, né? Por uma educação antirracista. Uma iniciativa voltada para a desconstrução do racismo e para a valorização da história e das contribuições dos povos africanos e afro-brasileiros. Luciana acredita firmemente que o ensino antirracista é fundamental para combater as desigualdades raciais que afetam o desempenho de estudantes negros e para promover um ambiente escolar inclusivo e de respeito às diferenças. Atualmente, como professora de matemática da Rede Estadual de Ensino, ela continua aplicando esses princípios, mostrando como a disciplina pode ser uma ferramenta poderosa para desconstruir o racismo, reconhecer a diversidade cultural e construir um futuro mais justo. Nesse momento, ouviremos a convidada, Luciana, por favor. Boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite do vereador, do Henrique, agradecer a presença da Esther, da Miana, de mais presente, minha ex-aluninha ali, orgulho, Liane, Tânia. É uma honra estar aqui, juntamente de 2 pessoas. A Tânia é uma referência para mim fantástica, desde sempre. E quando a Tânia começa falando da infância dela, não é algo muito diferente da minha infância. A primeira infância, é um passo importante quando a gente está construindo nossa primeira identidade. Quando a gente vai para um trabalho, para um lugar social que é fora do nosso núcleo, que é a nossa família. Nossa família é preta, meu pai é preto, minha mãe é preta, nós somos 5 irmãos pretos. Então, quando eu ia para a escola na minha infância, eu ia com a minha galera, meus 4 irmãos. Mexia com todo mundo. Era o apoio que nós tínhamos. Porque nós éramos, sim, os macacos, nós éramos, sim, as crianças pretinhas, nós éramos aqueles que não brinca com eles, como a Tânia até bem coloca. A gente consegue enxergar aquele local quando a criança branca, o tratamento que ela recebe, a menina loirinha, ela tem direito ao sofrimento, à dor, o carinho. E a criança negra, muitas vezes, deixa ela lá, que ela consegue se resolver. E eu consegui enxergar essa situação, lógico que a gente vai passando pelos momentos, vai refletindo sobre, mas depois de adulto, que a gente olha para trás, a gente consegue identificar cada momento de questões racistas que nós passamos. Microfone.
E aí eu acredito que eu estou no melhor lugar que eu podia estar, que é a educação, né? Eu ainda penso muito sobre o educador não precisar ter um filho preto para ser antirracista, não precisa se casar com um homem negro para ter uma postura antirracista. A pessoa tem que entender que isso tem que ser inerente à sociedade, inerente ao trabalho dela. Porque a criança está lá. E criança aprende em casa. A primeira aprendizagem da criança é com a família. Caiu um negócio aqui. E quando a criança traz para a sociedade dela, escolar dela, o que ela vivencia a família, é algo cruel. Cruel com o amiguinho branco dele lá. E criança sabe ser cruel, criança sabe ser racista, criança sabe ser excludente, porque aprendeu em algum lugar, né? E quando a gente leva, enquanto educadores, enquanto responsável, enquanto referência para essas crianças dentro de uma sala de aula, a gente tem que saber que nós educamos essas crianças com instrumentos. Esses instrumentos o que são? São livros, são brinquedos, são atitudes, né? Quando existe um documento, acho que no MEC, Diretrizes para o Acolhimento de Criança em Creches, né? E uma das cláusulas desse documento é que a criança tem direito à sua integridade social, física e emocional. Mas aquela criança negra que ela não pode chegar na escola e falar, olha, eu sou do candomblé, olha, eu sou da Umbanda. Que integridade é essa que está segurada essa criança, né? E são questões muito delicadas, porque quando a gente fala de cultura africana, quando a gente entra principalmente na religiosidade, é um tabu gigantesco, né? A gente sabe que a nossa cultura, primeiro, ela é demonizada, depois ela é apropriada. Mas, enquanto ela não é apropriada, que não é uma coisa boa, né? Quando a gente tenta relativizar a apropriação cultural, a gente tem uma dicotomia de pensamento, nossa, foi apropriado, né? A população branca tomou conta do samba, digamos. Nossa, que legal, divulgou o samba para um patamar que não estava antes. Mas a que custo, né? Então, essa criança que está ali, que ela não pode falar da sua religiosidade, ela tem a sua integridade social, emocional garantida, ela não tem, né? A criança que está ali, eu tive uma situação onde eu trabalhava, nós íamos para a piscina. E quando as crianças iam para a piscina, elas voltavam da piscina e tinham que pentear o cabelo. Aí as meninas levavam seus pentezinhos, né, seus cremezinhos, lacinhos, aí o professor ia lá e ajudava. E a criança negra, o cabelo é diferente para pentear. E o professor não tinha um preparo para lidar com aquele cabelo, né? Tinha, chama a professora Luciana, que ela vai poder... Não é chama a professora Luciana. Não, vamos pentear o seu cabelo do jeitinho que dá, mas eu vou dar. E o educador não tem esse preparo, né? Então, a criança, no momento dela se sentir acolhida, no lugar que ela tem que se sentir acolhida, ela não está sendo acolhida. A gente não tem a questão de culpabilizar fulano, ciclano ou determinado segmento. Mas a gente tem que entender que todo mundo que está com uma criança em sua responsabilidade tem que entender das diferenças e tem que saber como tratar as diferenças, né? A gente cresce, a gente aprende, a gente rompe barreiras. Tem barreira que é difícil romper, muito difícil, né? Mas a gente aprende a romper barreiras. E a gente tem muita preocupação com essa galera que está vindo aí, com essas crianças. Como eu estava comentando antes da gente sentar aqui, eu falei para a Tânia que eu encontrei meus alunos pretos, né? Eu tenho 3 ex-estudantes aqui da escola onde eu trabalhei, né? A gente conta nos dedos os alunos negros da escola que nós trabalhávamos. Por quê? Né? Eu comentei com a minha diretora, porque quando eu saí da escola, eu comecei a viajar de município em município. E eu comecei a enxergar que nas escolas da rede onde eu trabalhava,
As crianças negras também não estavam chegando, né? Mas o acesso ao ensino da instituição ele é democrático, ele é feito por sorteio. Então, as crianças negras têm oportunidade de estar aqui. Não tem. E se as crianças negras não estão chegando, é porque os pais dessas crianças também nem no trabalho formal estão para ter esse tipo de oportunidade, né? E aí, existe sim a separação. Quando a minha percepção enquanto criança negra, na minha infância, meus amigos, na minha adolescência, a gente vai ficando preterida pelos menininhos, né? Tem isso também, né? A menininha pretinha é a última que beija, é a última que abraça, é a última a namorar, enfim, e ainda existe essa relação, né? Então, a preocupação ainda permeia a educação. Eu estava falando com a Tânia que Santa Bárbara é um exemplo de município de educação antirracista, é uma referência. A gente tem um trabalho gigantesco para fazer com que as pessoas entendam a importância. E bom que nós temos uma Tânia à frente de uma pasta, de uma secretaria. Mas a gente tem uma porcentagem muito grande de que não temos Tânia. Nós temos professores engajados, nós temos. Mesmo assim, a parcela de professores na educação, a parcela de professores pretos, ela ainda é pequena. Ainda é pequena. E criança precisa de referência, né? Eu digo que, na minha infância, eu cresci assistindo Xuxa, Angélica, as loirinhas na TV, e eu tinha um pai me cutucando ali atrás. Não, para com isso. Você é preta, você não vai estar ali, né? E eu ficava, para, pai, que coisa chata. A gente vai entendendo depois por quê, né? E isso faz parte da construção da minha identidade. Eu sei que determinadas situações me foram negadas na minha infância, na minha adolescência, até na minha vida adulta, por conta da cor da minha pele. Por conta da cor da minha pele, não. Por conta das ações de pessoas que é por conta da cor da minha pele, né? E essas crianças, elas precisam estar fortalecidas. Semana retrasada, eu conversando com uma estudante minha, ela disse que tem um trauma, porque ela foi conversar com a professora de matemática, pediu uma dúvida, a professora a humilhou. Eu não sei bem a situação. E eu falei para ela, não, aqui você vai tirar sua dúvida comigo, se eu souber, eu vou procurar saber, mas eu vou te ajudar com a sua dúvida. Eu quero ver os pretinhos no poder. Ela me vira e fala, professora, mas eu não sou preta? Eu falo, oi? E a menina claramente negra, de pele retinta, né? E aí eu paro para olhar a minha sala de aula, as meninas elas têm um padrão na escola. Elas têm um cabelo cacheado, crespo, mas elas amassam o cabelo, para ficar bem esticado. E aí a gente faz uma reflexão. Será que elas estão se gostando? Estão gostando do que elas estão vendo no espelho? Será que tem alguém ali que está orientando essas crianças? E aí, professora, mas por que eu preciso saber se eu sou preto, se eu sou verde, se eu sou amarelo, se eu sou azul? Por que eu tenho que ter uma identidade, né? E aí eu pergunto de volta. Falei, se alguém for te atacar, você precisa saber por que você está sendo atacado. Quando as situações acontecem por causa de pessoas que julgam pela cor da pele, você tem que saber o que está acontecendo. Então, desde a primeira infância, desde a adolescência, independente do ciclo educacional, até na vida adulta, a gente tem que sempre aprender e reaprender a reafirmar a nossa identidade, né? As pessoas, quando elas tentam nos deslegitimizar, como a Tânia falou, essa palavra difícil, né? Uma maneira de enfraquecer, né? Se eu não falo de racismo, se eu não ensino que aquela criança ela é pretinha e ela é poderosa e ela tem muito poder, eu vou enfraquecer essa criança e vou continuar dominando,
E no meio de tudo isso, a gente tem que ter ciência de que existe um emocional ali dentro, que existe um ser humano ali dentro, um ser humano que vai crescer e vai se tornar útil para a sociedade. E a gente quer que essas crianças, elas galguem seus lugares, seus espaços. Nós sabemos, a gente enxerga os lugares, a gente sabe que existem os guetos, que existem os lugares onde a maioria é branca, existem os lugares onde a maioria é preta, mas a gente quer que a maioria preta chegue em lugares de grande importância para todo mundo, né? Para a sociedade, para ela, para a família, para os outros que virão. Quando a gente olha no espaço, quando nós nos reunimos para conversar, quando a gente vai falar de educação antirracista, quando a gente vai falar de algum evento cultural, né, para reafirmar a cultura africana, a gente se reúne e fala de preto para preto. A gente precisa de pessoas brancas. Eu conversando com o coordenador da escola da minha filha, e ele me disse, né, ele falou, Luciana, mas a gente precisa de professores negros, mas os professores negros que estão chegando, eles não têm consciência. Mas, Richard, mas e a sua consciência? Ele falou, mas eu sou branco. Opa, enquanto branco, você tem o seu lugar de fala. Todo mundo, eles falam muito, eles tocavam muito na tecla de lugar de fala. Lugar de fala, como se o lugar de fala fosse nosso. Como se o lugar de fala fosse da pessoa preta. Não, todo mundo tem o seu lugar de fala. Todo mundo tem o seu lugar de combate ao racismo. Todo mundo tem o seu lugar de ser antirracista. O que machuca muito, inclusive enquanto crianças, e a gente tem que ensinar essas crianças a se posicionar em situação de injustiça. Com o amiguinho, com o coleguinho, com a coleguinha. Chamou o amiguinho de macaco? Não pode saber que, não pode achar que isso é normal, ou não pode achar que o amiguinho tem que se resolver sozinho. Então, quando a gente começa a falar de infância, de educação, a gente tem tantas vertentes para falar, tanta coisa para falar, tanto, como é que eu vou dizer, caminhos para tentar empoderar essas crianças, mas a gente precisa de gente que esteja disposta. Então, é isso, por enquanto, que eu tenho para colaborar. Obrigado, professora. Nossa próxima convidada é Liliane Soares, psicóloga clínica, pós-graduada em análise aplicada de comportamento e neurociências, idealizadora do projeto Abayomi, que trabalha a autoestima, aceitação, pertencimento de crianças negras. Nesse momento, ouviremos a convidada. Boa noite a todos. Quero também agradecer o convite do Henrique, a todas as pessoas que estão presentes. Para mim é um privilégio estar do lado dessas mulheres incríveis, né? Estou aprendendo muito ouvindo cada uma delas. E a minha infância foi um pouco diferente da delas. Morava bem pertinho de você, viu, Tânia? Morava no Vila Ema, em São Paulo, ali também na Zona Leste. E também vim de uma família de gente preta, porém de gente preta que tinha sofrido muito e não queria que a gente passasse pelo que eles passaram. Então, o lema dentro de casa era, por favor, casem com pessoas brancas para a gente dar uma melhorada nesse cabelo. Vamos embranquecer um pouco essa casa que está preta demais, né? Então, a gente já cresceu não se achando bonito. Eu preciso de um outro par para que isso fique um pouco melhor. A gente cresceu assim. A minha avó, uma mulher negra, ela falava assim para nós, vão passar um pente nesses cabelos? Porque na concepção dela, o nosso cabelo não estava penteado,
né? O cabelo penteado tinha que ser baixinho, esticadinho. Então, eu me percebi diferente, vamos dizer assim, né? Muito cedo, porque isso era muito colocado para nós dentro de casa. Não, vocês vão para a escola, já entendo que vocês são diferentes. Então, se coloque no lugar de vocês. Então, tinha muito isso. E aí, quando eu vou para esse ambiente escola, eu já chego entendendo que ali não era um lugar onde eu ia ser muito bem aceita. Mas eu também via que com os meus primos, que têm a pele mais escura, eram bem pior do que era comigo, né? Então, a gente passava ali se ajudando um ao outro e se fortalecendo. Porque eu tinha um avô que dizia assim, vocês são bonitos sim, vocês são lindos. E é muito importante que vocês entendam isso entre vocês. E não tente convencer ninguém que é branco não de que vocês são bonitos. Vocês precisam se sentir e saber que vocês são. Então, eu ouvi essa voz ali ecoando por muito tempo e fui tentando encontrar um lugar. Eu estava conversando com o Henrique antes de todos chegarem, que eu alisei o meu cabelo dos 9 anos até 2015. Porque era o cabelo pinchain, era se entrasse um piolho não ia ter como sair daí, né? Aquelas coisas horríveis que a gente escutava. E a minha mãe também tinha muito isso. Não, filha, vamos alisar, porque não dá. Ela não tinha... A gente vem de uma falta total de acesso, né? Hoje eu entro na loja de cosméticos, parece o Play Center. De maravilha de cremes. Mas na minha época não tinha isso. Minha mãe não sabia cuidar do meu cabelo, né? A gente não tinha tantas opções aí. Então, a opção era alisar. Naquela época a gente não tinha, não sei, gente, eu não sei a idade de vocês, mas na minha época era Jennifer Black, né? Você alisava o cabelo, o couro cabeludo queimava, caía o cabelo. Porém, contudo, entretanto, você estava ali no lugar de aceitação. Então, tinha o Jennifer Black. Quando não tinha dinheiro para comprar o Jennifer Black, minha mãe fazia aquela touca de grampo, né? Você vai esticando, exatamente. Vai esticando o cabelo, vai pondo, no dia seguinte acordava com o cabelo liso, né? Tinha uma pessoa maravilhosa. Então, como foi esse processo para mim? Em 2013, eu comecei a entender algumas coisas. E eu estava num ambiente onde não proporcionava absolutamente nada de cultura afro, nada, absolutamente nada. Era tudo muito, como já foi dito aqui, muito endemonizado, muito feio, né? Que coisa feia. E eu me lembro, eu tenho umas memórias, eu tive uma infância, a maior parte da minha infância foi numa cidade aqui perto, que chamava Indaiatuba. E lá... os negros eram, nossa, muito estilosos, as meninas estavam com o cabelo para cima mesmo, com turbante, e no ambiente do samba, do pagode, aquilo ali era muito... Então, ali eu fiquei me sentindo muito confortável. Eu senti um baque aos 16 anos, quando eu mudei para a Americana. Eu fiquei, que lugar é esse? Primeiro, eu não encontrava os meus... Cadê o samba? Cadê o pagode? Eu não entendi o que era a festa do peão. Eu não era da minha concepção aquilo, eu não entendia muito bem. E aí tinha um lugar onde o pessoal se reunia, que chamava Cantão do Joãozinho. Você foi lá? Então, fui lá. Ali, né, dava para pertencer um pouquinho aí, que eu comecei a fazer. Todo final de semana eu ia para Indaiatuba, porque eu não me encontrava aqui. Enfim, muitas coisas aconteceram. E eu decidi fazer psicologia. Já na faculdade a gente contava, né? Era eu, Samuel, estudei junto com o Samuel, que está ali. E sabiam que era preto? Acho que era só nós dois. Então, foi assim um momento muito interessante. E naquela época de estudando, a gente não sabia muito bem para que lado que a gente ia. Porém, em 2015, acontece uma virada de chave na minha vida. Eu passo por muitas situações
E aí eu encontro a minha identidade. Encontrando a minha identidade, eu sinto uma urgência de que as crianças do bairro onde eu moro na Praia Azul, é um bairro periférico, né? Também se encontrem, que elas não precisem passar por todo esse processo. E aí, junto com a APAN, não sei se vocês conhecem, a APAN é um serviço de acolhimento, né, de crianças em estado de vulnerabilidade. Eles me convidam e a gente começa a trabalhar isso, né? A fortalecer essa criança, o cabelo, que é bonito sim, que elas são lindas sim. E aí isso vai tomando uma proporção bastante grande aí dentro do social, né, a lei de americana, dos CRAS, dos CREAS, eles começam a fazer esse convite para que eu vá junto a essas crianças fazer esse trabalho. E aí isso virou um projeto, né, que chama Bioming, que é um projeto de empoderamento e fortalecimento da criança preta, e que trata essas questões de aceitação, cabelo, de quem você é, da importância que você tem, do lugar onde você pode chegar, que é possível sim, né? E aí entra a psicologia na minha vida e eu começo a perceber que existe uma falha absurda nesse segmento. Por quê? A demanda é diferente, né? A demanda do negro e da criança negra, ela é diferente da pessoa branca e da criança branca. Quando a gente fala em infância, a gente pensa alguém brincando, crescendo, correndo. Porém, a infância da criança negra ela é atravessada, né, pelo racismo estrutural. E aí essa criança chega nos consultórios, quando ela tem acesso ao consultório, porque, infelizmente, a psicologia ainda é muito embranquecida e elitizada, é muito difícil ter esse acesso, a gente vê profissionais tratando todo mundo igual. Esses dias eu passei por uma situação muito desconfortável. Fomos almoçar, alguns psicólogos que trabalham comigo, e um deles faz o seguinte comentário: ai, Lili, eu vou mandar aquele paciente para você. Eu não sei lidar com gente preta. Aquilo assim, sabe, me atravessou de um jeito, mas assim, eu já aprendi que agora eu tenho como falar, né? Não é mais aquela criança que não tinha voz. E aí eu conversei com ele sobre aquela fala e ele não viu problema nenhum naquilo. Porque preto tem que cuidar de preto. Eu não vejo nenhum problema no que eu estou te dizendo. Ah, para mim, tudo que aquela mulher me falou é frescura. É mimimi, né? A gente ouve bastante isso por aí. É mimimi. Aquilo que ela apresentou, mimimi. Eu quero gente que tem demanda. E aí, nessa fala, eu comecei a entender o meu lugar quanto psicóloga. Eu tenho que acolher esse público, mas eu tenho que ter conhecimento dele. Não adianta, não adianta. É muito triste isso, né? Porque quando chega aquela criança que ela não está conseguindo se amar, ela não está conseguindo ter a sua autoestima colocada, ela não está tendo o direito de sofrer. Porque, assim, para quem não está nesse meio, parece uma coisa bem longínqua, né? Parece algo... Imagina, onde já se viu uma criança não está tendo o direito de sofrer? E isso é muito mais comum do que algumas pessoas imaginam, né? A criança chega assim, ela não quer nem chorar. Porque ela pensa que ali não é o lugar dela, que ali ela não pode se abrir, não pode contar. E aí essa grande gama fica muito pior quando a gente pega o adulto negro no consultório. Porque ele foi alguém que foi diminuído e preterido em tantas situações que para construir essa autoestima agora é um trabalho penoso, pesaroso e doído. Dói na alma. E aí esse olhar para si próprio
totalmente não valorizado porque você é uma pessoa preta. Aí a gente vê essa falha, infelizmente é uma falha, porque a gente, aproveitando a fala da professora Luciana, que ela disse que também é responsabilidade do branco, a gente vê o branco, principalmente enquanto psicólogo, totalmente alheio a essa dor, a esse sofrimento, sendo que você precisa simplesmente ser acolhimento. Mas isso também é um assunto que precisa ser tão trabalhado, tão conversado, tão divulgado, tão reunido. Quanto psicóloga, eu digo para vocês, a gente não tem um grupo, vamos dizer, então vamos reunir aqui alguns psicólogos negros e vamos fazer uma ação. Eu estou inserida hoje num grupo que chama Voz Preta. É um grupo de psicólogos, a sede é em São Paulo, e a gente atende online a demanda da população que está em vulnerabilidade, que não tem condições de pagar uma terapia. Então, tem uma central, e essa central vai direcionando as pessoas para esse atendimento. Tem um anseio muito grande no meu coração de fazer isso se expandir, isso ser divulgado, porém a gente encontra pouco apoio, né? Eu ouvi aqui dizendo que Santa Bárbara é uma referência, em Americana a gente já não encontra isso, né? Está aqui do lado, e a gente vê ainda uma cidade muito racista, com poucas ações antirracistas, com pouco trabalho antirracista. E isso é uma situação muito delicada, né? A criança preta, ela vem naquilo que a Lu também acabou de falar aqui, já estou chamando de Lu, a intimidade. Ela não tem referência, pouca referência. Eu também passei pela fase do que queria muito ser paquita, gente. Por que não? Né? Mas era um lugar que não era alcançado. Né? Aí trouxeram uma bombom. Aí chama bombom, né? Vem uma pessoa hipersexualizada e vem assumindo uma outra face ali, bem pouco infantil, né? A gente comparar a função das paquitas com a função da bombom, ela vem para um lado mais sexualizado mesmo, né? E coloca aí a mulher preta nessa situação também de ser um corpo. Assim também como acontece com os homens negros, essa hipersexualização. Então, quando a gente acolhe essa pessoa negra no consultório, a gente vê muito disso, né? O homem negro, ele não pode ser fraco. Não posso. Eu não posso fraquejar, eu não posso ter esse momento de fragilidade, eu não posso, né? Eu tenho que ser muito forte, eu tenho que ser muito pontual, eu não posso falhar. A mulher preta também vem nessa condição, né? Quando eu trabalhava como agente de saúde, nós fizemos um projeto na Unicamp, participamos, e lá eu também fiquei horrorizada quanto à violência, né, contra a mulher negra. Violência na hora do parto, porque a mulher negra aguenta mais, né? Então, vamos deixar ela sofrer um pouco mais. E isso permeia em tudo. Então, ela chega no consultório, essa mulher que ela não pode chorar, que ela não pode fraquejar, que ela não pode... E precisa-se urgente abrir-se os olhos e entender que é diferente. E é diferente. É diferente você ser mulher preta, mãe de uma criança preta. A preocupação da mãe preta é totalmente diferente da mãe branca. Porque o filho da mãe branca, que é uma criança branca, ele pode sair de madrugada sem ter problema nenhum. Mas a mãe tem uma criança preta, ela vai ficar com medo do filho dela ser vítima da violência lá fora, dele ser acusado de algo que ele não cometeu. Então, as diferenças estão aí. E a gente tem poucas pessoas na saúde mental dispostas a olhar essas diferenças e fazer alguma diferença nisso tudo. E dizer, não, vem cá que eu vou acolher como você é, a sua dor, a tua peculiaridade. Então, a gente coloca todo mundo como igual, porque também é a fala do momento, né? Somos todos iguais.
somos humanos, né? Quando chega novembro, eu quase tenho um piripaque quando eu começo a escutar. Consciência negra, por quê? Consciência humana, né? Como se tudo fosse igualitário, né? Como se as oportunidades fossem iguais para todos, como se o acesso fosse iguais para todos. Então, a pessoa vem ainda com essa conversa. Então, isso me dá um incômodo. E eu quero muito que esse incômodo ele não seja só uma fala ou uma percepção, mas que ele torne forma de algo que realmente faça a diferença, né? A gente possa realmente ter aí um grupo de pessoas dispostos a ouvir, negros e brancos, quanto profissionais psicólogos que possam ter essa visão, né, de que é necessário acolher todos de forma igualitária, mas nem toda a história é igualitária. Quero muito que isso seja só um primeiro de muitas coisas que tem por vir aí, eu acredito muito que virão, né? E também me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Liliane, tenho pessoas para encaminhar, pessoas que não têm condições. Passo meu contato depois e vocês fiquem à vontade para esse encaminhamento. E estou aberta aí para um bate-papo. Obrigada. Obrigado, Liliane. Nesse momento, abrimos espaço para interação. Caso alguém queira, só acionar os microfones aí na frente, por favor. Boa noite. Quero agradecer a presença de todas vocês, dizer que realmente é uma alegria e é muito importante ver essa mesa 100% de mulheres pretas. Realmente acho que é histórico aqui na casa. E eu fiquei ouvindo vocês falando e pensando como que vocês conseguem vislumbrar esse desafio que a gente tem hoje na atualidade de fortalecer essas crianças, de garantir essa escola mais segura, que consiga proteger, dar oportunidade, e dos desafios que estão colocados diante dessas infâncias pretas, né? Fico pensando muito na questão das redes sociais. O acesso à internet, ao meio digital, é desigual, mas também quando acessa esse ambiente, ele pode ser muito mais violento do que para outras crianças, para outras pessoas. Pode ser violento para todos, mas a gente está dizendo de um racismo algoritmo muito pior ali. Então, como é que vocês também veem essas dificuldades, esses desafios, eu acho que estão colocados diante dessas infâncias? E como é que, para vocês, a gente consegue atravessar isso? Qual que é o papel do poder público nisso tudo? Os desafios, né, dessa atualidade, porque eu ouço vocês contando muito desse brincar na rua. Eu ainda fui uma criança que eu brinquei na rua, mas a minha irmã menor já não, ela não brincou na rua. Meus afiliados não sabem o que é brincar na rua. Então, mudou muito, né, esse acesso à infância e como isso também pode ser prejudicial. Enfim, como é que está esse panorama atual para vocês? E como é que a gente pode começar a enfrentar isso? E aí dizer, Liliane, né, dizer que eu me coloco totalmente à disposição para te ajudar a fomentar ainda mais esse projeto. Se a gente puder ajudar tanto em Americana, mas também em Santa Bárbara, nós temos muito interesse. Então, vamos depois trocar contatos, conversar e pensar em algum caminho, tá bom? Parabéns, muito obrigada. Eu agradeço. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se for. Opa. Oi. Bom, primeiramente quero agradecer e realmente, Esther, uma mesa linda, né? 3 mulheres pretas, ativistas, né? Nesse combate ao racismo. Mas ouvindo vocês, eu como estou numa linha de pesquisa, então eu vou encontrando respostas porque a sociedade está instalada dessa forma. Então a própria história já diz, né? Quando foi citada aí referente à religião na escola, candomblé, umbanda, a lei do século XIX proibia batuques e danças.
aqui em Santa Bárbara. Era lei, não podia ter batuque, não podia ter dança. Então, essa visita na história, ela traz para a gente porque está instalada essa legislação contra o povo preto. E como que a gente vai reverter isso? Quando a Tânia fala que o melhor espaço para a criança, até então, na sociedade, é a escola, e realmente é um espaço onde nós possamos debater, onde nós possamos discutir e apresentar para a criança o alto valor mesmo enquanto criança preta. E que a referência que nós precisamos ter, isso, conversar, trabalhar com as crianças, não é referência sul global, não somente o europeu, porque tudo que é bom vem de Europa. Isso está instalado na sociedade. E nós, por algum momento, nós, enquanto educadores, nós esquecemos da beleza e da riqueza de África. Está muito além do safari, está muito além do leão, está muito além. Temos coisas maravilhosas lá. E, de repente, a gente perde a oportunidade de trazer essa beleza de África também, dos ancestrais, para a criança poder se identificar. Eu venho daí, onde tem beleza. E quebrar essa história do colonizador, dessa referência de que tudo que é bom é europeu, tudo que é bom é o norte global. E não é. Então, acho que a educação ela tem um papel fundamental. Eu, enquanto professor da rede, testemunha que o trabalho está sendo feito. Porém, nós temos aí um caminho muito grande. E a minha pergunta é, sobre essa beleza ou da riqueza cultural também de África, qual é o caminho para a gente poder inserir e apresentar para as crianças, na escola, ou até mesmo no consultório, ou até mesmo nos projetos, de inserir de uma forma que a criança possa se identificar, quebrando toda essa história que foi inserida nela, de que a beleza é europeia, que a referência é europeia. Qual é o caminho que a gente pode trilhar para trazer essa referência de identidade dos ancestrais dessas crianças? Bom, muito obrigado. Quando na sua fala, Sidney, eu fico pensando muito na questão do perigo da história única, da história eurocentrada, qual permeou o nosso livro didático, nosso material didático, nossos estudos desde nossa infância. Eu estava conversando com um rapaz que faz estudante de medicina, e ele estava analisando, um dos trabalhos dele analisava material didático de primeiro ano, enfim. Quando chegavam para estudar ciências, as partes dos corpos eram todas brancas. Eram coisas que sempre passou despercebido até os nossos olhares críticos. Porque quando a gente pega um material didático, a gente pega um livro, a gente pega um instrumento de ensino, nós, enquanto professoras conscientes, a gente consegue analisar. Opa, esse material aqui não tem uma referência diversa. Esse material aqui está com uma referência única, não serve para a gente. E no livro de ciência, passando despercebido o dorso, o braço, a perna, os corpos estudados, todos brancos. E eu trabalho com meus estudantes matemática, e um dos trabalhos, eles estavam pesquisando invenções. E quando eles descobriram a metalurgia, de origem africana, e aí, professora, mas tem mais coisa que veio da África, a gente não sabe, porque eu não sabia que isso foi invenção de africano. Tem um monte de coisa, tem medicina, tem direito, tem tudo isso, vamos pesquisar. E um dos trabalhos, eu estava passando um trecho de uma série para eles, e essa série é uma série africana,
onde mostra uma sociedade africana, onde mostra uma sociedade primitiva, mostra tribos, aborígenes, mostram e vai explicando o significado de cada relação nas tribos aborígenes. Em contrapartida, a série também mostra pessoas abastadas, negras na África. E quando eles olham aquele grupo social, aquelas meninas negras ricas, aqueles homens negros ricos, poderosos, professora, mas isso existe? Ou se existe? Né? Então, vamos voltar um pouquinho mais para a África. E hoje eles trazem para mim streamings, séries, filmes. Eles se interessaram em buscar o que mais tem na África. E eu tenho um laboratório em casa também. Eu vejo quando eu coloco uma série africana lá, e meus filhos, mas todo mundo aí é preto? Todo mundo aí é preto. Mas não tem branco? Também tem branco, mas aí é África. Presta um pouquinho mais de atenção. Né? Então, mostrando, explicando, para que eles compreendam a nossa origem, a origem de tudo. O que a gente aprendeu, o que a gente tem hoje, a gente tem um passado que nos ensinou isso. Então, eu acho que o caminho meio na educação por aí, né? Mostrando, referindo. Com relação às redes sociais, é uma batalha muito difícil. Porque a rede social, ela foi jogada para a gente. Né? Nós não nascemos com rede social. Nós aprendemos a utilizar a rede social, aprendendo, mexendo. Não teve uma cartilha, não teve uma orientação social, não teve uma instrução de como usar bem essa rede social. E ela reproduz, em uma dimensão gigantesca, coisas muito boas e também coisas muito ruins. Né? Então, o nosso trabalho com relação a redes sociais é um trabalho de educação. Né? Com pais, trabalho com pai, trabalho com os responsáveis. Porque a criança está ali, o videozinho está legal, ela está escutando uma coisinha legal, está aprendendo, está entretida, mas elas não têm essa maturidade, muitas vezes, porque a criança está inserida no mundo digital desde bebê. Né? O celular, o tablet, ele virou um tipo de babá. A criança não vai dar trabalho porque está ali vendo o videozinho. Né? Então, essa inserção da criança no mundo digital, aliado à falta de educação, até dos seus pais, é o nosso desafio. Né? Nós também. Né? Quando a gente fala de pais, a gente volta para a gente também. Olhe para o meu olhar. Eu tenho 2 crianças que estão com o celular na mão. Né? E para eu poder estar aqui, para eu poder falar, enfim. Então, é um trabalho educativo, que a gente tem que ter, formação com pais, conversa com pais, reuniões com pais, explicando os prós e os contras, e insistindo. É uma luta desigual, porque o professor te chamar na escola, olha, vamos conversar um pouquinho sobre o que seu filho está vendo no celular, é chato pra caramba. Porque está tirando o momento de descanso de um pai que está ali deixando o filho ali, não dando trabalho. É um trabalho injusto. Mas eu ainda acredito que é pela educação, a educação dos responsáveis. Né? Educação, assim, mostrar como se usa, mostrar um lado bom, mostrar também um lado ruim, para que se tenha um parâmetro para organizar a vida do filho. Né? É meio complicado. Eu penso que o nosso grande desafio, né, pegando a pergunta da vereadora Esther, é que nós precisamos de mais braços, nós precisamos de mais mãos. Né? Nós que já temos um percurso, né, na área da educação ou na militância, a gente precisa, eu costumo dizer que a gente precisa olhar para o lado e a gente precisa se ver. Né? Acho que o nosso grande desafio é deixar um lugar melhor para a Ana, um lugar melhor para o Bernardo, para quem está vindo. Tem que ser mais leve para quem vem. A gente trabalha muito nessa perspectiva. Não no sentido de ser mais fácil
né? Mas a gente precisa deixar um caminho sólido para quem está vindo, né? E como nós acreditamos na educação, né? Defendemos esse percurso que seja um percurso educacional, né? Que as crianças precisam, que as crianças encontrem, né, uma escola melhor que a escola que nós tivemos, né, para que possam se fortalecer cada vez mais. Eu penso que existe uma disputa de narrativas, né, uma disputa de narrativas, uma disputa por um poder, né, que muitas vezes a gente tenta negar essa disputa, né, mas ela existe, ela se dá, né, e que a gente precisa estar alicerçado para saber como é que a gente lida com isso, né? Então, eu acho que ensinando, se fortalecendo e fortalecendo quem vem, a gente pode aí deixar um lugar mais fácil, né, para as pessoas, né, que vêm. Eu acho que, então, e para isso a gente precisa ter pares. Então, preciso encontrar a Luciana, preciso encontrar a Liliana, que encontra a Damiana, que encontra a Juliana, que vai se encontrando e a gente vai se fortalecendo. Então, acho que é um convite, acho que a nossa vida, né Lu, Liliane, a gente precisa convidar, né, outras pessoas para, quando a gente olhar para trás e passar o bastão, alguém precisa pegar o bastão. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Eu penso, vereadora Esther, em relação às redes sociais, eu acho que a gente precisa ter uma relação melhor com a rua. A rua pode ser lugar de afeto, né? E para isso, para ela ser o lugar do afeto, ela precisa ser o lugar da segurança, né? Então, assim, eu não posso ter medo de voltar para minha casa. Não posso, né? E ainda nós estamos nesse lugar de que as meninas negras são dados estatísticos. Elas são as maiores vítimas da exploração, do abuso sexual. Está dado, né? O mapa da violência do ano passado, né? A Liliane, enquanto psicóloga, deve trabalhar muito com essas informações, né? Os dados são assustadores, né? Meninas negras e brancas são violentadas, são exploradas sexualmente, né? E tem o recorte cor. As crianças, as meninas negras são no número maior, porque esse corpo ainda é visto como um corpo permissivo, né? Esse corpo pode ser explorado, né? Que é um pouco o que você traz da violência na hora do parto, né? Então, essa mulher negra que é vista pelo outro como coisa e que ela aguenta, ela suporta, né? E acho que a gente está ensinando as nossas meninas, né, Lu, você enquanto mãe de menina, né, mas educando as meninas a terem o direito ao afeto, né, a não terem que aguentar tudo. Então, e isso é ensinado, né? As crianças aprendem isso, né? Da mesma forma que a nossa geração, a geração dos nossos pais, né? Que foram brutalmente, né? Tiveram brutalmente seus direitos violados, né? Eles foram tratados como coisas o tempo todo, né? Enquanto crianças foram brinquedos de meninos brancos. A história conta isso, né? Então, a gente deseja muito que essas crianças esteja, né? Estamos não só desejando, vereador Esther, mas estamos trabalhando para isso, né? Para que essa escola seja uma escola cada vez mais segura, né? E que, quando diante de um caso de racismo, de violência, essa criança tenha o direito à voz, o direito à justiça, né? E quando essa mãe, esse pai, né,
é porta-voz, né, dessa criança, que é porta-voz dessa criança, procura a escola, nós estamos trabalhando para que isso não seja apenas mais uma pessoa reclamando, né? Nós temos um documento que, inclusive, está no site da prefeitura, né? Um documento de orientações, né, em relação a situações de casos de racismo para a rede, né, na rede municipal. Tem um documento lá, né, instruindo como a escola deve fazer diante de uma situação de racismo. Envolva crianças, adultos, enfim, né? Então, tem uma política pública que foi elaborada nesse sentido, né? Então, eu acho que quanto mais, né, sem perder o foco, quanto mais, vereadora Esther, a rua for segura, né, a gente vai criando essa cidade, uma cidade de maneira que tem responsabilidade sobre a vida de todas as pessoas e, em especial, né, as pessoas que mais precisam. Né? Eu acho que é sobre isso, né? E daí eu penso que o enfrentamento que a gente precisa estar fazendo é um enfrentamento contínuo, né? Porque nós estamos diante de disputa de narrativas, é uma disputa pelo poder, né? Pelo direito, você falou sobre isso, né, Lu? Sobre o direito ao sol, o direito de poder estar nos lugares, né? Recentemente nós tivemos um trabalho na rede municipal e eu gostei muito da fala de uma DI, que ela fala assim: as mulheres podem ser o que elas querem ser? De fato é isso. As mulheres podem ser o que elas querem, desejam ser. De fato, a gente já está nesse lugar, né? E eu me lembro que a professora Ângela falou assim: não, se nós estamos aqui, é porque ainda as mulheres não têm o direito de estar onde elas desejam estar, né? Então, é uma luta constante. É uma luta constante por esses direitos, né? Então, é uma luta constante pela pauta antirracista, né? Por quê? Porque quando eu falo dessa disputa, que é uma disputa pelo poder, porque se tem o desejo de manter tudo como está. Tudo como está. Se a gente conseguir manter tudo como está, né, a gente não vai precisar disputar o território, o lugar com uma pessoa branca, com uma pessoa negra. Então, assim, que fiquem os negros onde estão. E daí o nosso desafio é grande. Né? A gente precisa cada vez mais validar a escola, porque se a Eliane hoje é uma psicóloga, é porque ela passou pela escola. Né? Se a vereadora Esther hoje é uma advogada, é porque ela passou pela escola. Né? Então, se o vereador Kifu está aqui enquanto vereador, né, porque passou pela escola. Então, esse lugar precisa ser o tempo todo valorizado. Porque eu não consigo achar que a gente vai transpor, né, esse lugar do racismo sem passar pela escola, pelo fortalecimento da escola, né? Então, assim, a escola é o lugar que nos possibilita outros acessos. Né? Por mais difícil que seja, a gente precisa sempre defender esse espaço e ajudar. Lu, nós tivemos, o ano retrasado, desculpa, nós tivemos uma live com a filósofa Sueli Carneiro. E o que ela fala? Ela termina a live dizendo assim: vamos cuidar dos meninos negros, porque nós somos nós, mulheres negras, mas qual é a condição do adolescente negro? Qual é a condição do menino negro na escola? Então, a gente tem um desafio enorme, um enfrentamento enorme para fazer, né, para ajudar que os meninos, né, estejam na escola, permaneçam na escola, né, e consigam galgar outros espaços. Né, porque, quando a gente vai olhar para os dados, eu costumo dizer que os dados eles não combinam. Se tem
um número de crianças entrando aqui na base, e é um número significativo que está entrando, tinha que estar saindo um número significativo lá no ensino médio, vereador que fui, e não está saindo. Significa o quê, Henrique? Significa que os meninos estão ficando no meio do caminho. E se a gente não consegue concluir o trabalho educacional, a gente não vira esse jogo da desigualdade, né? Então, assim, então a gente precisa estar muito atento, né, com o direito à escola, né, porque eu penso que isso é o que vai nos ajudar a mudar essa perspectiva. E, em relação à questão do ensino da cultura africana, eu acho que, de verdade, com toda humildade, acho que Santa Bárbara está fazendo bonito, né, que é levar outras possibilidades para dentro da escola. Né? Então, assim, quando a gente... Eu até dividi isso com o vereador Kifu, com o Henrique, né? Quando eu tenho a oportunidade de ir para a escola e eu sou confundida com uma escritora, significa que o trabalho está dando certo. Né? Tipo assim, você é Conceição Evaristo? Não, eu não sou Conceição Evaristo. Você é a Carolina Maria de Jesus? A Bianca Santana? Né? Então, sim, essas crianças, por que elas estão dando essas respostas? Porque elas estão tendo oportunidade de conhecer outras narrativas, outras histórias. Né? Elas não estão perdidas na história única. Né? Então, acho que isso é muito transformador. Né? Então, assim, falar que trazer para a criança que aquilo que vem de África, né, Sidney, é positivo, possibilita outras formas de viver e que é positivo e que é bom e que traz uma relação de igualdade para os espaços, né, a questão da equidade. Enfim, eu penso que é isso. Respondendo ao Sidney, dentro do consultório, é um problema. Sério. Mas, o que eu tenho trabalhado? Super-heróis. Como assim, Liliane? Porque, assim, a criança chega com uma referência bem dos heróis gregos, né? Do Thor. Então, o que eu trabalho com eles? Os heróis africanos, super-heróis. Então, eu conto Itãs. Todos aqui sabem o que é Itãs. Itãs são histórias, né? Então, cada orixá africano, eu transformo num super-herói. Então, a gente tem o Ogum, que domina os ferros, o Xangô, que domina as pedras, a Oxum, que tem o poder sobre as águas doces. E aí, isso vai trazendo para eles uma visão que eles ficam... Nossa, né, tem muita coisa legal lá naquela terra, naquele lugar, muita história linda, que você também pode fazer parte e ser empoderado com isso. Né? O teu povo não é pobre. Né? Tem aquela visão de que... Não, é todo mundo pobrezinho lá, você não vê na televisão? Eu falo, não, né, são muito ricos. E é isso que eu trabalho com as crianças no consultório. Eu não tinha colocado aqui, agora que eu lembrei, a gente também trabalha com a AMA, que é um abrigo, né, de Americana. Então, as crianças também vão lá fazer terapia, e na sua grande maioria negras, devolvidas 3, 4, 5 vezes de lares adotivos, crianças destruídas. Então, a gente traz isso, de que os antepassados deles foram super-heróis incríveis e que tem muita coisa boa para tirar dali, para trazer esse empoderamento. 2 dados importantes do que a Tânia estava falando. O Atlas da Violência de 2025 agora, dados que acabaram de serem colocados aí, falam que de 0 a 4 anos, as crianças negras, meninas, são responsáveis por 63% da estatística. E quando a gente vai para a adolescência, de 15 a 19 anos, esse número vai absurdamente, tanto para violência como de arma, né? Como também de abuso e violência sexual, 86% são negros. Tânia, boa noite.
Boa noite, Luciana, Liliane. Primeiramente, obrigado por estarem aqui, obrigado por aceitar o convite. Vereadora Esther, o Henrique e todos os demais convidados presentes. E aí, como a gente já vinha falando com a Tânia, desde o dia que nós tivemos lá na secretaria, e a Tânia reforçando a questão das pessoas brancas que têm que estar envolvidas na causa, isso é importante, e vai até contra algumas falas que a gente, às vezes, ouve, e algumas atitudes dos próprios pretos, né? Então, isso é importante, fortalece a nossa luta, dá um gás aí para a gente, principalmente trazendo essa energia, vamos dizer assim, essa energia boa para a gente nessa iniciativa que nós tivemos aqui enquanto Câmara Municipal. E um exemplo que eu guardei, que foi a questão, quando você estava lá com o Sidney, foi a questão das fissuras, né? Você falou, não consegue derrubar, quebrar uma rocha, batendo forte, mas criando as fissuras. Acredito que essa é uma ação, é uma fissura que nós estamos fazendo, assim como outras que virão, outras que já antecederam, e isso dá como foi uma iniciativa que nós tivemos, não tenha dúvida que dá um gás para a gente seguir. E aí a Tânia, já tive a oportunidade de falar isso para ela, como a Luciana falou, é um prazer a gente ter uma mulher negra à frente da pasta da educação. Eu, enquanto pai também, meus filhos da rede municipal de educação, isso aí a gente consegue sentir dentro das nossas casas. Eu pude compartilhar com a Tânia uma ocasião já da minha menina na rede municipal de ensino. E um outro ponto também, que eu, enquanto pai de uma menina, 10 anos, há pouco tempo, era uma menina que a beleza dela era passar o pente no cabelo o tempo inteiro e pedir para a mãe fazer o alisamento. Então, aquilo lá para ela era bonito, né? Era aquilo que ela... E hoje, ela, uns tempos para cá, ela pede para fazer trança. Mãe, quero fazer trança. Então, por motivos aí de obediência, ainda a gente não liberou a trança, mas vamos fazer, que ela tem vontade de fazer. Então, essas coisas legais, não tenho dúvidas de que é um reflexo também da escola, que hoje a criança, a maior parte do tempo onde ela passa, até as 15 horas. Então, destacar esse trabalho também feito pela secretaria, a gente sente isso dentro das nossas casas, e reforçar, agradecer vocês estarem aqui, engrandecendo o nosso evento. E outra situação que a Tânia falou lá atrás é a qualidade do debate. Hoje não tenho dúvida de que nós estamos com a qualidade lá em cima desse debate, e vamos permanecer, Henrique, aí já é uma missão para o próximo, porque agora a gente tem que melhorar, tem que subir o degrau cada vez, né? Então, tem que forçar os próximos aí. E como pergunta, até como pai também, para a gente ficar, perceber dentro de casa, se tem alguns sinais, quais sinais a gente deve observar para identificar dentro das nossas casas em relação aos impactos do racismo em relação à saúde mental das crianças. Se tem algum desses impactos, quais são esses impactos, e nós, enquanto pais, o que a gente deve observar nas nossas crianças. A gente não domina muito bem. O que eu vejo como um sinal de alerta, que eu acho importantíssimo os pais observarem, é uma criança alegre, feliz, com suas características, e daqui a pouco ela fica em total silêncio, ela se isola, ela vai para o quarto, ela fica quieta, ela começa a demonstrar, através de pequenas, sutis situações, como você disse, né, sua filha passando o pente no cabelo, que ela não está feliz com o que ela está vendo. Então, isso é um sinal de alerta, que você precisa buscar essa criança para o diálogo, né? O que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa na escola? Aconteceu alguma coisa no seu grupo de amigos? E eu acho que o principal é o silêncio, porque a criança ela vai no extremo do silêncio, ela vai no extremo da violência, ela começa a ficar agressiva, né? Porque ela está passando por coisas que ela não está dando conta. Então, ou ela vai inibir totalmente aquilo, ou ela vai expandir, mas da maneira incorreta, vamos dizer assim. Mas aquilo que ela conhece, né? Então,
faz parte do histórico. Não gosto disso, o que eu vou fazer? Uma birra, né? E aí ela acaba tendo essas atitudes. Então, acho que quanto a isso, a gente tem que acender um sinal de alerta. Eu tenho um filho adotivo, ele vai fazer 18 anos agora, em dia 5 de novembro, e ele passou por isso no ensino fundamental. Quando a gente foi tirar o RG, ele tinha 6 anos, e aí a moça lá perguntou, né? Como você se identifica? Aí ele falou, eu sou preto. Aí a mulher olhou para a minha cara e falou assim, ele não é preto. Aí ele pegou e olhou para ela e falou assim, eu sou branco? Aí ela falou, não, então eu sou preto, com 6 anos. Então eu estava assim, super orgulhosa, que eu estava fazendo um mega de um ótimo trabalho, porém, no 3º ano, 4º ano, 5º ano, eu vi meu filho mudando. Mãe, eu quero alisar meu cabelo, eu quero... E eu vi aquele orgulho do, não, eu sou preto, desaparecendo. Eu falei, opa, tem alguma coisa acontecendo. Aí ele foi para um silêncio. Ele chegava da escola muito bravo, com uma cara fechada. E aí eu fui interrogar, né, para entender o que estava acontecendo. Aí ele estava passando por 2 situações. A primeira de que ele era preto e que ele não era bonito, que as meninas iam querer todo mundo menos ele, e que ele não tinha mãe. Ele não tinha mãe. Que você não tem mãe, você não tem mãe, não tem mãe. E aí, naquele momento, eu não estava estudando ainda psicologia, mas eu tive que pensar muito rápido no que fazer. Então, eu fortaleci ele quanto criança preta. Eu falei, você é preto e você é lindo, e não importa o que digam, você tem que olhar no espelho e se orgulhar disso. E você tem mãe? Aí ele falou, eu tenho. Eu falei, então, você não é coitadinho, você não é vítima, você é privilegiado. Porque tem várias mulheres ali na escola que pariram os filhos e não aparecem numa reunião. Então, você é privilegiado. Mas ele foi para esses extremos que eu te falei. Então, acho que é importante a gente olhar para isso. Mais alguém queria fazer alguma consideração? Por favor, Jéssica. Boa noite, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui. Eu fui aluna da Lu, inspiração para mim. Eu sou uma daquelas menininhas que ela falou que teve problema com o cabelo pós-aula de natação na piscina e não conseguia dar conta do meu cabelo sozinha. E foi uma fase da minha vida que minha mãe estava também vencendo um câncer, então foi bem traumático algumas coisas. Mas, enfim, que bom que eu tive alguém como ela de referência. Hoje eu sou professora também da rede estadual aqui do município. E é muito importante estar nessa conversa. E eu lido mais não com a primeira infância, mas com os adolescentes. E o Sidney foi um parceiro já também com um projeto que ele tem, o Silêncio que Grita, né, que foi muito fundamental para a gente abordar aí na escola, principalmente. E eu tenho algumas preocupações. Assim, eu sei que a gente está avançando, mas eu vejo que, principalmente enquanto os adolescentes, na vivência escolar, na escola que eu estou, e com um público tão diverso, a gente tem muitos desafios. Então, um deles é que a gente tem um público grande de pessoas que são imigrantes do Haiti, também da República Dominicana, e esses alunos retintos, eles sofrem muito com a questão do racismo. A gente tem alguns docentes que nos apoiam, né, nessa questão da luta antirracista, ajudam nessa questão, mas o racismo ele se revela na sua forma mais cruel, né? Uma criança consegue ser racista e também os adolescentes conseguem, né? Então eu já presenciei casos de aluno pesquisando xingamentos em crioulo para saber como xingar, como ofender o outro, né? Então é bem nesse nível. E a minha preocupação é como mobilizar e como conscientizar, levar a consciência, aliás, de que essa luta antirracista ela não é só das pessoas negras, né? Expandir isso para a comunidade escolar, principalmente no que eu estou falando dos familiares, né? Porque na escola a gente tem o ato de educar, a gente constrói para desconstruir e levar o aluno à reflexão, a questionar que sujeito que ele vai ser, a colocar as questões dos valores, trabalhar e questionar eles, principalmente nessa questão também da vertente racial.
E a gente vê que quando esses diálogos chegam em casa, os alunos voltam com uma mentalidade assim, bem assim pior, né? Eu já fui mês passado, teve uma mãe que quis marcar uma reunião comigo para me convencer de que não existe racismo, para vocês verem. Então, a gente acaba lidando também com esse enfrentamento, não só com o estudante, de conscientizá-lo, mas tem um trabalho moroso também com os familiares. Eu queria, assim, uma orientação do que vocês sugerem, do que a gente faça, que é realmente um trabalho exaustivo. Tem aquelas pessoas que estão dispostas a ouvir, a mudar, e tem aquelas que a gente sabe que não, mesmo seguindo o protocolo judicial, fazendo o que é necessário fazer, enfim, a gente sabe que não tem como, mas eu queria assim, ouvir vocês, o que vocês pensam, como a gente pode levar isso de forma que a comunidade escolar, os familiares realmente se empenhem nessa luta antirracista. Eu acho que essa é a pergunta. Obrigada. Olha, a rede municipal, né, nós temos feito um trabalho de envolver os pais na discussão, né, trazer os pais para o debate. Foi 2023, né, Sidney, que nós fizemos o trabalho de levar os pais para a escola num sábado de manhã. Foi 2022? 2022. E levar os pais para a escola num sábado de manhã e tratar especificamente do tema racismo, do tema do racismo. Por que nós fizemos isso? Porque, às vezes, tem, por exemplo, né, ao mesmo tempo que eu trouxe uma experiência minha, né, em relação aos pais, né, a poder esses pais acessarem o espaço da escola e entender o que está acontecendo lá, a gente ainda vivencia isso, né? Eu trouxe a minha situação dos meus pais que não podiam, não sabiam o que acontecia dentro da escola comigo, né? E a gente continua vivenciando isso, né? Tem uma porcentagem significativa de pais que não sabem o que acontece dentro da escola, né? E muitas das vezes as crianças são vítimas de racismo, né? E os pais não fazem a menor ideia do que está acontecendo, né? Por que a criança está agressiva ou por que essa criança está em silêncio, tal, né? Então, quando nós levamos os pais para num sábado de manhã, em toda a rede, né? Foi com esse objetivo de dizer, nós temos problemas, porque a gente já tinha chegado nesse lugar de assumir. Tem racismo na escola, né? Porque a gente estava muito nesse lugar, né, Liliane, que você trouxe, que tipo, imagina, todo mundo é igual, não sei do que vocês estão falando, né? E daí a gente chegou nesse lugar de assumirmos, temos problema com isso e vamos então tratar, né? Então, eu penso que a gente precisa envolver a comunidade escolar no tema, sabe? Não tem que ser um problema da minha classe, né? Dos meus alunos, não. Precisa ser um problema da comunidade escolar, porque o racismo acontece dentro da escola e acontece fora da escola. Os alunos, os estudantes lidam com isso, né? Outra situação que eu acho que a gente precisa cuidar disso, e eu acho que a Câmara pode, né, nos auxiliar, é que os projetos antirracistas, né, que começam numa rede municipal, ele precisa ter continuidade na rede estadual. Né? Então, assim, não é sobre eu querer fazer ou não, né? A professora Ângela Soligo, ela traz para a gente isso o tempo todo, né, na discussão. Existe uma legislação, né? Não sou eu, professora, né, que estou dizendo que o Brasil tem problema com racismo. Né? Está na legislação brasileira, está na LDB, está na Constituição Federal, tem documentos e mais documentos que diz, o Brasil tem problema com racismo e precisa ser tratado disso a partir da escola, a partir da saúde, a partir de políticas públicas.
né? Então, eu acho que esse cuidado é muito importante, né? Que tenha um trabalho na rede municipal, que continue na rede estadual, que a gente envolva cada vez mais pessoas, né? Então, assim, o professor ele precisa entender que é de responsabilidade dele a execução dessa lei. É uma lei que já está aí desde 2003, né? Então, não é algo recente e que a legislação é para ser cumprida, né? Então, eu iria por esse caminho. Jéssica, a gente entende que existe uma dificuldade em fazer com que os pares cheguem junto com a gente no trabalho, né? Convide pessoas, leve para a escola, procurem pessoas que possam falar sobre, que possam te ajudar. Tem muita gente que vai na escola conversar sobre, né? Proponha, eu não sei como são as propostas das reuniões de vocês, né? Mas proponha um tema para uma reunião de pais sobre. Com meus estudantes do 3º ano, eu tenho alunos haitianos lá também. E eu escutei, quando eu cheguei na escola, eu escutei de professores falando: o que esse menino pensa que ele está fazendo aqui? Ele é gordo, preto, refugiado e quer ter voz aqui? Isso de professores. Eu falei: não, ele é gordo, preto, refugiado e vai ter voz aqui sim, desde que ele não fale com respeito com ninguém, tem todo o direito de ter vozes, né? E as brincadeirinhas de macaco e não sei o que e tal. Eu comecei a trazer para os meus estudantes do ensino médio, tem nada a ver com a minha disciplina, matemática, mas eu trouxe. Casos, a gente precisa sensibilizar essas crianças, eles precisam ser sensíveis. Por quê? A pessoa pratica o racismo, mas não gosta de ser chamada de racista. Né? Quando você fala: não, isso daí é racismo. Não, imagina, não sou. Então, comecei a levar casos reais de racismo que acontece. A gente liga a TV num domingo, sei lá, vai assistir um Fantástico, você vê várias situações ali e a pessoa fica revoltada. Usa isso a seu favor. Traz para a escola, traga a situação, o que aconteceu, leva para reflexão. Costuma impactar bastante, né? Quando eles acabam refletindo: nossa, o que ele fez foi muito semelhante ao que eu fiz. Mas ver o outro fazendo é revoltante. Então, eu gosto de trabalhar muito com exemplos. Tá? Gente, alguém mais queria fazer alguma consideração? Não? Deixa eu ver aqui. Nesse momento, faremos a entrega do certificado de participação aos convidados. Convido a vereadora Esther, vereador Kifu, por favor. Só para entregar. Obrigado. Obrigado. Vou só finalizar aqui, depois eu tirar foto. Imagina. Esse segundo encontro do ciclo temático reafirma a importância de mantermos o debate aberto, inclusivo e constante. A infância negra precisa ser vista, ouvida, respeitada e valorizada em sua identidade, para que possamos construir uma sociedade verdadeiramente justa e solidária. Agradecemos a presença de todos, em especial dos palestrantes, dos vereadores presentes, representantes da comunidade,
E convidamos para, desde já, o próximo encontro do ciclo temático, que será realizado dia 15 de outubro, com outro tema de grande relevância. Desejamos todos uma excelente noite. Muito obrigado. Só vou vir na frente aqui todo mundo para a gente tirar uma foto, finalizando, por favor.